Olá, bem-vindo ao canal Cripto SA, meu nome é José e eu estou aqui mais uma vez para falar com você sobre o Bitcoin. Tá? Quero agradecer a presença de quem está aqui assistindo e pedir para que, por favor, vocês curtam este vídeo, se inscrevam no canal, façam algum comentário e caso queiram entrar no nosso canal do Telegram, onde nós mandamos informações sobre o mercado internacional, né, americano principalmente. E também damos acesso a um canal premium, né, um canal privado de sinais no mundo cripto, né, principalmente do Bitcoin, em longs e shorts, a depender, né, de compras ou vendas, né, a depender da situação do mercado. É neste canal do Telegram que você pode entrar em contato diretamente comigo, tudo bem? Beleza, tendo dito isso, vamos aqui de volta para o Bitcoin, que está explorando médias importantes aqui. A primeira média importante é a média de 8 períodos, azul, né? Está aqui agora tentando fazer um fechamento acima da média de 21 períodos, que é a média, essa média verde, né? Para tomar as próximas resistências aqui, como o encontro das próximas resistências da média de 200 períodos, né? 59.300, e a média de 100 períodos no tempo gráfico diário, na casa de 60.800, bem próximo aqui, ó, dessa que é a média móvel no tempo gráfico semanal, né? Nós trabalhamos esse ponto magenta aqui como no gráfico semanal e este ponto aqui, esse laranja, no tempo gráfico diário. Como vocês podem perceber, né, nós tivemos a rejeição de uma perpetuação de baixa no tempo gráfico semanal ao retomarmos aqui esta região magenta. Ó. Se a gente vai aqui no tempo gráfico semanal, não houve fechamentos abaixo desse patamar, né, o que pode ser percebido aqui, ó. Todas as vezes nós tomamos suporte uma vez, né? Aqui na segunda vez você vê que aqui houve essa volta aqui, né? Porque nós de fato fomos abaixo, bem abaixo, mas foi muito rápida a retomada, né? Muito forte a retomada para o tempo gráfico semanal através deste candle aqui, ó, desses 3 candles que formaram, né, o último candle semanal. E aí, tendo dito isso, né, nós estamos aqui agora então fora do risco de entrarmos em baixa no tempo gráfico semanal e enquanto estivermos aqui acima dessa região na casa dos 56.600, né, que é essa região laranja aqui de suporte diário, né, nós ainda estaremos, né, numa região neutra que tende a nos impulsionar para os 64.800, né, que são que é o patamar da região bullish aqui no tempo gráfico diário, acima dessa região verde aqui. O reteste dessa região é possível diante deste movimento, caso não soframos, por exemplo, com a resistência aqui dessas médias móveis, tá? E essas médias móveis podem sim servir como resistência, já visto o fato de que se viermos aqui no RSI, né, nós temos aqui algumas formas de ver este movimento, né, podemos ver assim, ó, como se fosse um movimento, né, que ainda está, né, que teve alguns desvios para cima, né, movimento com alguns desvios para cima, ó, dá para ver dessa forma aqui, como se fosse um movimento que já foi vencido, né, dessa maneira aqui, ó, né, dessa forma o movimento já foi vencido, e agora nós temos aqui este movimento aqui, ó, né, que pode representar, né, uma nova exploração aqui essa região, né, que vem desses 3 topos aqui, né, mas que pode resultar em aqui com o fechamento de candles, né, pode resultar em em uma rejeição, provavelmente neste encontro aqui da resistência da média móvel do semanal e também da base da resistência bullish no tempo gráfico mensal de longo prazo. Nessa área cinza aqui, ó, se explorada, dá mais força ao Bitcoin para alçar, por exemplo, o rompimento dessa cunha descendente expansiva, que, lembre-se, é um padrão de reversão de alta, tudo bem? Então, temos esses patamares aqui, ó, observe que a resistência bullish semanal, né, de médio e longo prazo, está nos 78.900, 79 mil dólares, né? Então, nesse modo, né, eu acredito que, assim, diante do que podemos ver aqui no tempo gráfico semanal, é possível, né, existe a chance, né, de haver uma exploração desses patamares superiores, tendo em vista aqui também, ó, que nós temos essa forma de traçar essa linha de tendência de baixo no RSI, o que nos levaria a um encontro aqui desta linha de tendência, né, que poderia ser paralela a este encontro aqui, né? Enfim, isso aí é um assunto para a próxima semana, onde deve estar se desenrolando justamente, né, este movimento. Tá? Mas por hora nós recuperamos aqui, dissemos isso, que se a gente se mantivesse dentro dessa área laranja, principalmente recuperasse aqui o patamar diário, a tendência seria, diante dessa divergência de grau B, observe fundos ascendentes e fundos em mesma linha, basicamente, né, que o Bitcoin alçasse, né, algum movimento de alta. Se a gente vier aqui com
com este indicador de RSI, nós estamos aqui tomando a resistência agora da média de 21 períodos. Tudo bem? Existe uma outra forma de ver isso, eu vou levar para vocês, vou trazer para vocês aqui em breve, tá? Mas por hora vamos aqui para o tempo gráfico de 4 horas para fazermos uma configuração mais do curto, médio prazo, né? Para isso eu vou apagar aqui, ó, os patamares semanal e mensal e vou trazer apenas agora o patamar de 4 horas e deixar de 4 horas e o diário, né? No 4 horas, né, o panorama não está tão negativo, né? Nós estamos aqui acima da média móvel, tomamos aqui o suporte numa pequena correção neste movimento de alta aqui no topo da região bearish, né? Esse topo da região bearish aqui foi o nosso ponto de suporte, né? Tivemos aqui esse suporte também da região diária, aqui do topo da região bearish do diário, né? Confluente, né? E agora é muito provável que a gente venha retestar aqui, ó, justamente, apesar de uma divergência bearish escondida aqui, ó, topos ascendentes, tá? E aqui basicamente nós temos topos descendentes, ó, topos descendentes e topos ascendentes, né? Nós podemos aqui estar desenhando um movimento de correção após, por exemplo, nos chocarmos com esta resistência de 58.900, 59 mil dólares, tá? Mas existe a possibilidade de virmos aqui para essa resistência superior, enfim, temos que ver patamar a patamar, né? Mas por hora a tendência é que a ação de preço, né, vá até, ó, está aqui lutando contra essa linha de resistência aqui, ó, essa linha de tendência, observe aqui, né, como essa linha de tendência é uma linha fidedigna, né, e como que se a gente for vier por 1 hora, por exemplo, houve o rompimento e o reteste, né, e agora estamos tentando aqui alçar, né, esses novos patamares, porém com no 1 hora aqui, claramente, né, uma divergência bearish, a gente pode dizer, se a gente fizer isso aqui, ó, são topos descendentes, né? E se a gente fizer isso aqui assim, ó, são topos ascendentes, né? Então isso pode significar que isso aqui também é um fake out, né? E que nós vamos retomar aqui outros níveis de suporte, né? Como por exemplo aqui, né? Nós temos esse suporte aqui, ó. E isso aqui pode ser lido também, caso queiramos, né? Como uma cunha ascendente, cujo alvo em geral é a base da cunha, e se isso for de fato uma divergência bearish que venha à fruição, né, não seja anulada com o rompimento aqui dessas resistências, muito provavelmente vai haver o rompimento para baixo aqui dessa cunha ascendente, tudo bem? Mas tudo isso é especulação. Vamos aqui agora, mas são possibilidades, eu acho que a próxima forte resistência é no 58.900. Eu vou mudar de gráfico aqui para mostrar para vocês o seguinte, a gente também tem uma forma de fazer a leitura deste movimento do Bitcoin através de um canal paralelo descendente, né? E se a gente observar como um canal paralelo descendente, né? Eu vou tirar essa linha de tendência, também tem essa linha de tendência dessa forma como eu desenhei, que pode estar sendo rompida, né? Isso aqui seria meio que um triângulo descendente, enfim. São várias formas de ver, né? A gente tem que ver tudo ao mesmo tempo. Mas agora o que nós já temos que a gente pode utilizar? Primeiro, a Fibonacci baseada em tendência, que se baseia aqui nesses 3 patamares, esse fundo, esse topo e este fundo aqui, ó. Nesse sentido, nós estamos tomando uma resistência importante aqui da 382 aqui dessa Fibonacci baseada em tendência. De fato, sem ultrapassarmos este patamar de resistência, não podemos pensar, né, em um movimento de rompimento para cima. No entanto, se este movimento ocorrer, se a gente fechar aqui, por exemplo, um candle diário ou candles sucessivos de 4 horas, né, acima deste patamar de 58.650, né, será mais provável que nós venhamos aqui para casa dos 62.800, por exemplo, para retestar o Golden Pocket, tudo bem? E primeiramente, óbvio, a resistência do meio do canal aqui deve se fazer ver, né? E via de regra, a tendência é que a gente venha testar o Golden Pocket, vai precisar de um movimento de rompimento aqui, mas lembre-se que temos essa divergência bearish também para observar, tá? Bom, e outra forma que temos de fazer essa leitura é a seguinte, através da nossa máxima e da nossa mínima do movimento em geral, né? A máxima foi aqui, ó, e a mínima aqui, não é isso? E assim sendo, nós tivemos aqui uma tomada de suporte importante, né? Com a mínima aqui, ó, a tomada de suporte foi essa tomada de suporte com reteste na casa dos 57.300, ó. Então, né, isso traz uma possibilidade maior, assim,
probabilidade maior de nós fazermos um movimento aqui em direção pelo menos aqui a este Golden Pocket, né, na casa de $64.000, tá? Então, né, nesse sentido, se a gente for ver dessa maneira, não é tão absurdo pensar que o topo e o fundo desse canal aqui foi explorado uma vez aqui, topo, topo, fundo, topo, topo, fundo, topo, fundo, né? Não chegamos ao topo, mas experimentamos o fundo com a divergência bullish sobre a qual falamos, né? Então, por exemplo, que a ação de preço venha até aqui não seria um absurdo, né? Não seria um absurdo a reexploração da casa dos $60.000. Lembrando ainda que canais descendentes tendem a romper para cima, tal qual, né, padrões gráficos como esse aqui, ó, que são cunhas descendentes expansivas, né, que é um canal descendente, aqui é uma cunha descendente expansiva. São dois padrões gráficos que tendem a romper para cima. Por mais que haja correções locais, né, no movimento como um todo, a tendência é que esse movimento seja de rompimento para cima, tudo bem? Então, nessas duas Fibonacci, temos esse suporte, essa resistência importantes, tá? E temos também, eu acho que a outra a se considerar, a outra Fibonacci é essa aqui, ó, que é deste último topo para este último fundo aqui, né? Nesse sentido também temos um suporte, tá? E agora temos também até deste topo aqui, ó, para este fundo aqui. E nesse sentido, já temos também o suporte da 382 com 60.300 aqui como a próxima resistência. Se a gente incluir aqui a 0,5, né, talvez seja aqui o patamar que está nos trazendo uma resistência local, e de fato é, aqui na casa dos 58.400, né? Então, nesse sentido, provavelmente essa resistência aqui, se a gente trouxer o conjunto de médias móveis, ó, né, está aqui no meio das médias móveis, né? Observe que a gente pode chegar no meio das médias móveis e tomar rejeições, tá? Mas aqui nós estamos diante de uma divergência bullish, lembra disso, de grau B, tá? Então aqui no diário a gente tem essa resistência. No 4 horas, por exemplo, ó, já ultrapassamos a resistência da EMA Ribbon, e quando a gente ultrapassa a resistência da EMA Ribbon, a gente pode consolidar, pode corrigir, né? Tudo pode acontecer. Vamos ver como que a ação de preço vai se comportar. Veja, por exemplo, que em termos de volume, ó, nós temos volumes de venda aqui maiores, né, do que os volumes de compra. Veja que nós tivemos um movimento de recuperação com um volume de venda maior, né? Então isso é algo que pode nos preocupar, né? Deve nos preocupar. E se utilizarmos aqui, por exemplo, as VWAPs, né? Nós já estamos aqui na VWAP semanal, né, atingindo as regiões de sobrecompra. E se viermos aqui, essa aqui na verdade é mensal, né? Na mensal já estamos em situação de sobrecompra, e na anual, né, nós temos aqui, né, nem chegamos à região de sobrevenda, né? E podemos estar indo, veja como a confluência aqui do topo do canal com a região de sobrecompra, né? E como nós temos aqui esta resistência que é a linha média da VWAP, né, que já foi resistência aqui, suporte, é uma região de suporte, de troca de suporte e resistência, né, durante essa pernada, né? Então nós temos aqui, né, os 59.400 como uma região também de confluência de resistências, né? Podemos, por exemplo, fazer um pavio aqui para cima, aqui nessa região, e cair, ou mesmo consolidarmos acima aqui e cairmos, né? Ou até mesmo irmos até essas regiões superiores aqui. E tendo dito isso, né, eu acho importante a gente considerar também, né, um possível rompimento para cima, né, deste movimento como um todo. Se a gente, por exemplo, for pensar no Bitcoin fazendo um rompimento para cima aqui neste canal, né, e se assim acontecer, né, eu acredito no seguinte, que a gente vai estar pensando pelo menos, né, num alvo aqui, ó, que esteja aqui na casa, né, da 618, da 883, 618, ou até mesmo da 382. E se a gente colocar aqui, né, o tamanho, né, em geral aqui de um rompimento, tanto um rompimento simples, ó, observe que um rompimento simples, se ocorrer aqui, ó, nos levaria para a região da 883, né? E um rompimento que seria um rompimento mais forte, né, que seria basicamente da extensão do canal como um todo, né, seria da 883 para cima, que daria exatamente aqui na 382. Então, por exemplo, um rompimento para cima, não estranhamente, poderia trazer o Bitcoin entre os 76 e os 86 mil dólares, tá? Eu estou falando aqui de algo local, né, porque a gente pode também estar
porque as pessoas às vezes pensam que nessas circunstâncias, né, o mercado pode começar a subir infinitamente, quando na verdade pode se tratar apenas de uma alta local, de um último suspiro de alta para captura de liquidez e para que o que nós vemos falando há um certo tempo, né, uma possível recessão econômica dos Estados Unidos, venha a derrubar todos os mercados de renda variável após este último impulso, né? Porque os grandes jogadores têm a possibilidade, ainda mais em um mercado como o mercado cripto, né, de empreender grandes movimentos no mercado, principalmente agora com grandes fundos, né, adentrando o mercado cripto. Por hora, vejo que nós tomamos suportes importantes aqui, se levarmos em conta a capitalização total do mercado cripto, né? Deixa eu ver aqui, ó, no diário como é que tá isso aqui, ó, é uma Fibonacci importante. Nós tomamos aqui suporte na região da 618 do Golden Pocket, propriamente no último movimento, né? Estamos agora sofrendo a resistência dessa base aqui, ó, né? Base de suporte e resistência, né? Que já vem há algum tempo servindo como base de suporte e resistência para os movimentos de mercado, né? Lembrando que nós tivemos aqui, ó, 9% em relação ao último topo histórico de março de 2024 e o de 2021, né? Estivemos, em termos da capitalização total do mercado cripto, né, com um patamar 9% abaixo do topo histórico de 2021, né? Então isso também é algo a ser levado em conta, tá? E nós temos aqui agora a resistência da 883, justamente, né? Podemos vir aqui, por exemplo, fazer um topo duplo aqui nessa região, né? E nós temos a região da 883 justamente nesse bloco de resistência aqui, que faz jus, né? E se o topo duplo for ainda até aqui, ó, né, seria um topo duplo assim em tempos gráficos ainda maiores, como por exemplo o tempo gráfico mensal, né? Observe se viermos até aqui. Na verdade, houve já um topo duplo no tempo gráfico mensal, né? Porque o fechamento das velas foi abaixo aqui deste patamar, né? Então, assim, tudo isso deve ser levado em conta, tá? Para que a gente veja esses movimentos com cautela e com um olhar crítico, né? Para que não pensemos que há de fato uma injeção de liquidez significativa no mercado, mesmo, por exemplo, o Bitcoin tendo atingido o topo histórico, né? Vocês estão vendo aqui na capitalização total do mercado cripto como isso não é tão verossímil assim, né? Não é algo que a gente pode compreender de forma como se fosse de fato, né, uma alta de mercado significativa, representativa do mercado como um todo, né? Um mercado diminuto, o mercado cripto, tá? Cujo topo foi na casa dos 3 trilhões de dólares, né? Um valor psicológico fechado, né? E que chegou no fundo do último bear market a menos de 1 trilhão de dólares, na casa de 725 bi, né? E agora está aqui no patamar de 2 trilhões de dólares, ou seja, nós estamos aqui basicamente 30% abaixo do nosso topo histórico de capitalização, tá? Então, diante dessas informações, espero que tenha sido útil para vocês, tá? E espero novamente que vocês voltem a visitar o canal, curtir, se inscrever e fazer comentários, se unir ao nosso canal do Telegram, beleza? Até a próxima, valeu!